Só está chegando. Amanda, obrigado. Vamos começar, né? 20 e 10, acho que 10 minutos está excelente. Boa noite a todos. Queria agradecer a doutora Daniela Cabral por prontamente aceitar nosso convite e nos dar esse privilégio de ter uma aula dela. A doutora Daniela Cabral é cardiologista do Hospital da Rede Primavera, arritmologista e especialista em estimulação cardíaca artificial pelo INCOR. Tem proficiência pela SOBRAC e proficiência na estimulação cardíaca artificial pela DECA, e é uma pessoa que nos ajuda muito no dia a dia na Rede Primavera, com seus laudos de Holter, no implante de dispositivos, marca-passos provisórios, em consultas formais e informais. Então, é uma pessoa muito importante, né? E estamos muito felizes em tê-la conosco e nos ajudar no dia a dia. Obrigado mais uma vez, Dani. Parabéns aí pelo dia 12, né? Aniversariante agora recente. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a presença de todos. Boa noite a todos. Obrigada, Fabrício, pelo convite e pelas palavras. Fico muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre esse tema agradável, né? Para todos nós, que é a fibrilação atrial, que faz parte da vida do cardiologista, de uma forma geral. Eu vou compartilhar, quero só uma confirmação que vocês estão me ouvindo bem. Tá ok o áudio. Tá. Tá ok, viu, Dani? Ok? Tá bom. Tá então, ok. vamos começar. O objetivo hoje é a gente falar sobre a nova diretriz de fibrilação atrial e o que é que muda na prática clínica. Eu não tenho conflito de interesse. Vamos lá. Por que é tão importante falar de fibrilação atrial, né? Primeiro que a incidência de fibrilação atrial cada vez mais vem aumentando com o envelhecimento da população. Então, existe uma estimativa que entre cada 3 pessoas, no decorrer da vida, uma delas vem apresentar fibrilação atrial. Também a fibrilação atrial está envolvida com uma série de outras questões cardiológicas ou não. E os potenciais riscos ligados à fibrilação atrial, notadamente a questão do AVC, a questão da perda de 20 a 30% do débito cardíaco, insuficiência cardíaca correlacionada. Então, sempre um assunto extremamente importante para a gente avaliar e sempre se atualizar. O objetivo de hoje aqui é a gente falar sobre a diretriz, o que é que tem de novo nessa diretriz, né, que recém-publicada, e eu trouxe um caso clínico só para permear um pouco a nossa discussão, sair um pouco dessa questão de ficar classe 1, classe 2, que é importante na diretriz, mas se for por isso só, a pessoa vai lá e lê a diretriz, né? Então, para tentar ficar um processo um pouco agradável. A diretriz tem 126 páginas, né, mas tudo isso pode ser acessado lá. Então, vamos trazer um caso clínico para ficar um pouco mais interessante, né? Então, é o JSC, paciente do gênero masculino, 68 anos de idade, que chega no consultório. Nós estamos cada vez mais vivendo essas novidades, então que ele chega no consultório informando que ele tem um relógio, ganhou aí um relógio, não sabe muito bem usar, tem 68 anos, mas recebeu uma informação de que está disparando, que tem uma irregularidade no batimento, e ele resolveu procurar o cardiologista para avaliar o que é que está acontecendo. Ele está bem, na realidade ele não está sentindo nada, a queixa dele é essa informação recebida no relógio. De antecedentes pessoais, esse paciente é hipertenso, diabético e tem obesidade. Não fuma. Ao ser questionado sobre a ingesta alcoólica, ele refere que bebe socialmente, e aí a mulher começa a fazer aqueles nãozinho escondido lá, e o paciente resolve falar que ele, na verdade, no dia a dia ele bebe pouca coisa, mas no final de semana ele costuma tomar 10 garrafas de cerveja no sábado, outras 10 no domingo, e a mulher também acaba lembrando ele de falar, que ele diz que não sente nada, mas ela fala que ele apresenta roncos, né? Ele não sabe, está dormindo, mas ela diz que ele realmente apresenta uns roncos bem significativos.
Esse paciente usa losartan, 50 miligramas por dia, e metformina de 850 miligramas 2 vezes ao dia. E aí, no exame físico, ele está hoje para a gente com a frequência cardíaca regular, nitidamente regular, temos certeza que aquele ritmo nesse momento é regular, e está com a pressão arterial de 150%. Então, qual é a grande questão dessa nova diretriz de fibrilação atrial? Diretriz europeia, né? É o tal do CC to ABC. E a gente vai falar exatamente o que é esse CC to ABC. Então, o primeiro C é o Confirm AF, né? Confirmar o diagnóstico da fibrilação atrial. De que forma a gente vai confirmar esse diagnóstico de fibrilação atrial? Ou com um ECG de 12 derivações, ou com um traçado que seja de uma derivação só, mas que ele mostre uma fibrilação atrial com pelo menos 30 segundos. Essas duas condições, elas dão para a gente o diagnóstico da FA clínica. Outra situação não vai trazer o diagnóstico preciso da fibrilação atrial. Então, a gente sabe que hoje em dia nós temos uma série de dispositivos, de relógio, de monitorização, e se a monitorização específica trouxer o traçado eletrocardiográfico nítido, mesmo que ele seja um traçado de uma única derivação, se a gente encontrar fibrilação atrial com duração de mais de 30 segundos, a gente pode tomar todas as condutas subsequentes, porque foi feito o diagnóstico da fibrilação atrial. Outras situações que, às vezes, esses dispositivos, eles não trazem, nem todos trazem o eletro, trazem essa informação que está irregular, que está variando muito, a gente precisa de uma confirmação, mesmo até que na ausculta a gente perceba aquele tradicional ritmo irregularmente irregular da fibrilação atrial, né? Então, a confirmação diagnóstica é precisamente com o ECG de 12 ou com uma derivação nítida, que você tenha certeza que é uma fibrilação atrial, e durando mais de 30 segundos. Então, aqui isso fica como classe 1, certo? Nível de evidência B na nossa diretriz, o diagnóstico com essas formas. Nosso paciente, ele veio na consulta, mas ele demorou um pouquinho para marcar, e aí tem um vizinho no prédio que é médico, e ele já chegou para a gente com um Holter. E o Holter está mostrando fibrilação atrial intermitente com ritmo sinusal. E aí, com isso, com o Holter, a gente tem sim, ele tem vários episódios de fibrilação atrial, durações variáveis, duração de horas, duração de minutos, nasquelas 24 horas, parte do tempo em sinusal, parte em fibrilação atrial. Então, já temos para ele o diagnóstico de fibrilação atrial e podemos seguir na avaliação. Nós temos ainda aqui duas entidades que são interessantes a gente falar, né? Os ritmos atriais com frequência elevada, que são aqueles ritmos que podem ser diagnosticados nos dispositivos implantáveis, o paciente que é portador de marca-passo, o paciente que é portador de um desfibrilador, aquele paciente tem um Holter ali constante, né? Então, ele pode vir numa consulta mostrando esses ritmos. Às vezes a gente pode caracterizar como sendo uma fibrilação atrial, às vezes não. Mas são dados que mostram para a gente sempre uma necessidade de prosseguir na investigação. Então, essa é a diretriz, é uma diretriz muito de controle clínico da fibrilação atrial, atacar a fibrilação atrial em todas das formas possíveis e também de investigação clínica dos pacientes com risco maior de fibrilação atrial. Aqui é mostrando como, às vezes, os traçados se mostram para a gente. É um traçado aí ligado a um marca-passo ou desfibrilador. Às vezes, a gente tem um traçado específico mesmo, como se fosse um eletrocardiograma. Às vezes, a gente tem esses sinais. Então, quando a gente tiver na dúvida, a gente segue nas investigações tradicionais, buscando sempre o diagnóstico dessa forma, ou com ECG de 12, ou com algum traçado com duração maior do que 30 segundos. E aí a gente já vai para o outro C, né, que é CC to ABC. Então, o que é o outro C? O outro C é caracterizar a fibrilação atrial. Na verdade, o contato com essa diretriz
eu acho que ela não trouxe uma coisa assim substanciosa nova. Eu acho que a gente sempre fez isso. Talvez isso aqui agora, como ela tenha documentado muito como é para fazer, então a coisa fique mais óbvia, como a gente tem que realmente intervir na fibrilação atrial em várias frentes de batalha, vamos dizer assim, né? Mas vocês vão ver que a gente já fazia, de certa forma, o que está sendo orientado aqui. Então, o C do caracterizar a fibrilação atrial, eles dividem em 4S, o esquema 4S. O primeiro S, ligado ao risco de AVC, stroke risk. O segundo S, relacionado à severidade dos sintomas daquele paciente. O terceiro S é para, vamos dizer, a carga de FA, a quantidade de FA que aquele paciente apresenta. E o quarto S é o substrato, é a cardiopatia atrial, é o aumento atrial que já está associado nesse paciente. Então, vamos falar deles, né? O stroke risk, primeiro S, não muda nada. A gente continua com o mesmo Chebysvalski de 10 anos, certo? Então, especificamente aí para o nosso paciente, né? O Chebysvalski. C vai 1 ponto, a hipertensão 1 ponto, idade maior ou igual a 75, 2 pontos, diabetes mellitus 1 ponto, presença prévia de AVC ou AIT 2 pontos, doença vascular, seja coronária, seja doença vascular periférica, seja placa em aorta, 1 ponto, a idade entre 65 e 74, 1 ponto, e o sexo feminino, 1 ponto. Então, nosso paciente especificamente relatado lá, ele é hipertenso, ele tem 68, né, e ele é diabético. Então, ele tem um Chebysvalski de 3, né. Nesse momento aqui da diretriz, eles deixam bem claro que o que é que a gente está fazendo aqui agora? A gente está caracterizando o paciente. E o ABC, que a gente vai falar depois, é como a gente vai tratar esse paciente. Então, vou falar da anticoagulação após, e por enquanto eu estou caracterizando ele. Então, um paciente com Chebysvalski de 3 é um paciente com risco elevado para fenômenos tromboembólicos e vai merecer o uso de um anticoagulante se ele não tiver uma contraindicação absoluta para isso. O próximo S é falando da severidade dos sintomas, né? A gente sabe que o paciente portador de fibrilação atrial, ele vai ter uma gama enorme de sintomas, desde o paciente que não sente nada, ao paciente que vai ter queixa de palpitação, vai ter queixa de fadiga, vai ter queixa de dispneia, vai estar muito relacionado, às vezes, às comorbidades desse paciente. Mas é importante a gente caracterizar como é que ele está, porque é isso que vai indicar efetivamente o nosso tratamento. Para que caminho a gente vai? A gente vai para um tratamento farmacológico, a gente vai tentar reverter, a gente vai para ablação. Então, a presença de sintomas ela é muito importante para definir o caminho para esse paciente. Eles orientam que a gente use essa classificação que é própria deles mesmo lá, né, da Sociedade Europeia, que é para a gente ver o quanto esse sintoma está impactando a vida do paciente, né? Então, na classificação 1, é aquele paciente que não tem sintomas. Classificado como 2A, é aquele paciente que tem sintomas, mas não necessariamente relacionado a FA, não está atrapalhando tanto a vida dele. 2B, esse paciente já tem mais sintomas, mas ainda assim a vida está seguindo, né? E vai numa progressão até o paciente que está totalmente, né, impedido de ter a sua vida diária de tantos sintomas que ele vem apresentando. Então, tudo isso é para a gente realmente ver a eficácia do tratamento e que caminho a gente vai seguir. No tratamento específico de controle de ritmo, controle de frequência. O outro S está relacionado à carga de fibrilação atrial, à severidade dessa fibrilação atrial. Então, determinar num espaço de tempo, por exemplo, 24 horas, um holter de 24 horas, quanto tempo aquele paciente ficou em fibrilação atrial, né? A gente sabe que não vai ser isso que vai definir a anticoagulação ou não, mas até para a gente saber como está a evolução do tratamento, existe uma diferença de um paciente que apresentou minutos em fibrilação atrial, daquele paciente que apresenta
horas prolongadas em fibrilação atrial, né? Então, pode ser visto no Holter, pode ser visto mesmo nos dispositivos implantáveis de marca-passo desfibrilador, que aí a monitorização é bem maior. O paciente normalmente vem para a gente 4 meses depois, ou até 6, e você consegue ter a carga toda gravada aí do que é que pareceu fibrilação atrial naquele período. E aí, nisso, a gente fica com aquela classificação da fibrilação atrial, né, que bem semelhante ao que a gente já conhece. Primeira fibrilação atrial, primeiramente diagnosticada, é aquela que foi diagnosticada agora, né, independente da presença de sintomas, você diagnosticou agora. A paroxística é aquela que termina espontaneamente ou com alguma intervenção, sendo que ela dura dentro de 7 dias, até 7 dias. A persistente seria a mesma, ela pode reverter ou não, mas ela já dura mais do que 7 dias, né? A persistente de longa duração, que é a mesma, mas tem mais tempo, dura pelo menos 12 meses, você já tem o diagnóstico dela há 1 ano, né? E a permanente, que é aquela que o médico, junto com o paciente, como um acordo, discutindo e colocando as possibilidades, adotaram a ideia de que não vão mais partir para um controle de ritmo. O paciente vai permanecer em FA mesmo, não será adotada nenhuma estratégia para reversão desse ritmo. A diretriz, ela é bem clara de a gente desconsiderar alguns termos históricos, né? Um deles é a LONE-AF, né? A fibrilação atrial isolada. Então, eles batem muito na tecla que FA tem algo por trás. A grande maioria das vezes vai ter algo por trás. Então, que a gente deve abdicar um pouco esse conceito de isolado e ir atrás mesmo de todas as possibilidades. Outra questão interessante é o termo de FA não valvar, né? Que é um termo que foi instituído para os estudos lá dos novos anticoagulantes. Um termo confuso, sempre achei um termo confuso, porque, na verdade, é uma FA não valvar, mas que engloba como valvar aí esse termo apenas as estenoses mitrais moderadas e severas e as próteses, né? As próteses metálicas. Então, assim, realmente não é um conceito adequado. Fibrilação atrial não valvar, mas tem alterações valvares que não se encaixam aí. Então, só para ficar claro que esse termo existe, está lá nos nossos estudos pivotais, mas que engloba apenas a estenose mitral de moderada a importante e as próteses mecânicas, né? E o termo fibrilação atrial crônica, ele sugere que, se a gente usar o termo paroxística, persistente, permanente, a gente está caracterizando muito mais essa fibrilação atrial do que simplesmente jogar esse conceito de FA crônica. Como ele se baseia muito em sintomatologia para indicar o tratamento, então, quando a gente classifica nesses tipos paroxística, persistente, permanente, muito mais do que dizer FA crônica, a gente está sendo mais preciso e entendendo mais o que é essa fibrilação atrial. Bom, como eu falei, a carga de FA seria o tempo de FA em determinado período, normalmente 24 horas, mas isso pode ser considerado outro período de monitorização, né? Sabemos que quanto maior a carga de FA, maiores os riscos, então não vai ser a carga que vai determinar se a gente vai anticoagular, mas sabemos que quanto mais FA, mais risco aquele paciente tem. E uma coisa muito importante dessa diretriz é essa questão de controlar os fatores de risco cardiovascular. Que o controle dos fatores de risco cardiovascular, que a gente vai ver, hipertensão, diabetes, o controle deles diminui a carga de FA. Então, se o controle diminui a carga de FA, eles entram como adjuvantes muito potentes no tratamento da fibrilação atrial. Partindo para o último S, né, que é o quarto S da nossa caracterização, é a gente avaliar as comorbidades, são os fatores de risco cardiovascular, que fatores esses pacientes têm, de que forma a gente pode agir nesses fatores para melhorar o processo, o controle da arritmia, se já tem aumento de átrio esquerdo, se tem algum exame de imagem mostrando fibrose, o que é que tem ali de substrato para a gente ver a gravidade dessa fibrilação atrial. Então, aqui os 4 S's, que são dessa
caracterização que eu acabei de falar, que eles põem como 2A, não tem nenhum estudo grande mostrando isso, mas é algo completamente factível, totalmente clínico de ser feito no consultório, no intuito da gente conseguir caracterizar mais qual é aquele paciente de mais risco, qual é aquele paciente que a gente tem que ter um cuidado maior, aquele paciente que vai voltar com uma frequência maior ao consultório, para a gente estar de olho controlando realmente os fatores de risco dele. A gente sabe que existe uma tendência a FA progredir, né? Uma FA que é paroxística passar a ser não paroxística, e com isso a gente tem riscos maiores. Uma FA que é subclínica passar a clínica, e alguns fatores estão relacionados a essa progressão. Alguns mutáveis, controláveis, outros não. Então, idade, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial. Hipertensão arterial. Oi? Estão me ouvindo? Oi? Tudo bem, Daniela. Tudo bem? Tá, ok. Tudo bem, estou ouvindo certo. bem. Tá. Então, que fatores estão relacionados a essa progressão? Idade, insuficiência cardíaca, hipertensão, insuficiência renal crônica, pneumopatia, diabetes mellitus, o próprio risco de AVC e o tamanho do átrio esquerdo. Aqui é um desenho, uma figura, mostrando as diversas formas que a gente tem para fazer um screening de fibrilação atrial. Então, a diretriz bate muito que a gente tem tipos específicos de pacientes que a gente deve fazer um screening, pacientes mais idosos, pacientes hipertensos, diabéticos, que a gente deve buscar um pouco mais essa fibrilação atrial, não esperar uma queixa específica de palpitação ou o pulso alterado no consultório, a gente pode investigar um pouco mais para pegar esses pacientes assintomáticos mesmo. Então, os Apple Watch, os monitores disponíveis no celular, que com o dedo a gente pode ver o ritmo, várias formas, dispositivos implantáveis, não implantáveis, as várias formas que a gente tem de utilizar para ir atrás mesmo dessa fibrilação atrial. Aqui eu grifei estudos mostrando a sensibilidade e a especificidade ligada aos smartphones, os aplicativos dos smartphones e dos relógios, que são boas sensibilidades e especificidade, foi no sentido da gente ver, porque isso vai acabar acontecendo cada vez mais frequente na nossa rotina, de ter pessoas que nos abordam com esses dispositivos. Dispositivos existem vários, alguns validados, outros não. Então, eles servem como uma triagem, como uma busca, né? A gente, para ter o diagnóstico com um dispositivo desse, a gente tem que ter aquela questão bem precisa de conseguir o eletro mesmo, de uma derivação que seja, mas o traçado eletrocardiográfico nítido. Se a gente tiver, a gente pode seguir com o tratamento de fibrilação atrial. Senão, ele vai só dar para a gente um pontapé para a gente investigar, buscar mais nesse paciente, ser mais proativo no sentido de achar mesmo. Mostrando pontos positivos e negativos do screening, né? Positivo é a gente diagnosticar essa fibrilação atrial antes do tempo, antes de evitar realmente que a primeira manifestação seja um AVC ou uma evolução para um ataque cardiomiopatia. E os riscos é a questão de causar ansiedade. A diretriz, ela bate bem na tecla que se a gente for investigar, a gente já tem que explicar para aquele paciente qual a consequência. Por que eu vou investigar? Eu vou investigar porque o senhor tem o risco de ter uma arritmia chamada fibrilação atrial, que pode causar AVC, e que para evitar AVC, para o seu caso, eu vou usar um anticoagulante. Eu acho que para a realidade do nosso paciente é um pouco complexo a gente formular uma hipótese tão grande assim antes das coisas acontecerem. Mas é importante frisar, porque a diretriz coloca como classe 1 mesmo, que se a gente vai investigar, a gente já tem que passar para o paciente o que é. Não é assim, eu encontrei e anticoagulei, não. Vou buscar algo que provavelmente vou lhe anticoagular. E aí as questões ligadas à anticoagulação. Então,
a diretriz, ela põe que a gente deve oportunizar a pesquisa de fibrilação atrial de alguma forma, para pacientes acima de 65 anos de idade, certo? Não coloca uma frequência que a gente deve fazer, mas que a gente deve, quando tiver oportunidade, fazer na consulta essa pesquisa, triar esses pacientes. A mesma coisa também para os pacientes que nos marcapassos e desfibriladores, a gente encontra esses ritmos atriais com frequência elevada, né? Então, isso está como indicação 1, classe 1. E, para a classe 2A, fazer uma pesquisa sistemática, frequente, para indivíduos com mais de 75 anos de idade ou outro risco específico de AVC. Todo paciente com fibrilação atrial, a gente vai avaliar, né, como qualquer situação, qualquer doença, anamnese, as comorbidades, qual é o padrão da FA, qual é o risco de AVC desse paciente, quais são os sintomas, né, a avaliação eletrocardiográfica dele, os exames laboratoriais, sempre lembrar da questão da tireoide envolvida, que muitas vezes a gente tem o diagnóstico da fibrilação atrial como manifestação de um hipertireoidismo, então a gente nunca pode negligenciar isso, avaliação com ecocardiograma e outros exames que venham se fazer necessário no decorrer do acompanhamento do paciente. Bom, e aí nós falamos agora do CC e vamos para o que é o ABC. O ABC é o Atrial Fibrillation Better Care, né? O ABC exatamente, e ainda dentro do ABC ele divide qual seria o ABC. E o A seria anticoagulação, para evitar o AVC, o B, o controle de sintomas, e o C, o controle das comorbidades, né? Então, assim, fica parecendo algo repetitivo, porque a gente já fez o Shed-Svask lá na nossa caracterização da fibrilação atrial, mas, na verdade, é um contínuo, porque eles colocam que a gente caracteriza no CC. O primeiro C a gente diagnostica, o segundo C a gente caracteriza ela. Agora que eu caracterizei, o que é que eu vou fazer para tratar? Qual vai ser a minha conduta? E aí ele põe aqui no ABC. Então, mais uma vez ele aqui, o Shed-Svask, né? Então, revisando, pacientes que têm... qual é o primeiro objetivo aqui nesse Shed-Svask? É a gente descobrir os pacientes que são de baixo risco, porque esses pacientes de baixo risco, Shed-Svask 0, né, e 1 se for sexo feminino, eles não terão indicação de anticoagulação. Os pacientes que tiverem Shed-Svask de 1 para homens e de 2 para mulheres, existe uma orientação de você pesar, né, a indicação do anticoagulante, uma tendência a indicar, mas não fecha que para esse paciente ele precisa realmente do anticoagulante, mas ele sugere que se use sim. E aí nos pacientes com risco elevado, que são os que têm no sexo masculino 2 pontos e no sexo feminino 3, por conta dessa questão aí que o sexo feminino já pontua, eles têm risco elevado e todos eles vão merecer o uso de uma anticoagulação, a não ser que ele tenha uma contraindicação absoluta, né? Então, é muito importante a gente frisar que a anticoagulação, ela vai ser definida pelo Shed-Svask. Não vai ser definida pelo padrão da FA. É paroxística, de vez em quando tem. Não vai ser pelo padrão, não vai ser pela presença ou não de sintomas. É puramente o Shed-Svask que vai definir para a gente se esse paciente necessita de anticoagulação ou não. Então, automaticamente, a gente tem que fazer a avaliação também do risco de sangramento. Ainda sugerem que o melhor para a gente avaliar seria o Resbled. Mais uma vez, é importante que fique claro que o Resbled ele não vem para contraindicar a anticoagulação. Shed-Svask define a anticoagulação, Resbled só vem para trazer para a gente um cuidado maior para esse paciente. Então, pacientes que pontuam aí com Resbled maior ou igual a 3, eles têm um risco maior de sangramento, então eles merecem um atendimento mais frequente, avaliação de uma série de questões.
O Resbled, ao contrário do Chedz-Vasque, ele oscila, né? Porque, por exemplo, a questão da hipertensão no Resbled, ele avalia a hipertensão descontrolada, a pressão sistólica maior do que 160. Então, se eu controlo a pressão do meu paciente, ele já perde esse ponto que inicialmente ele tinha aí. E várias outras questões também. Então, Resbled, hipertensão, né? Função renal alterada ou hepática, ou, né? Um ponto para cada. AVC prévio, seja isquêmico ou hemorrágico, uma história prévia de sangramento ou predisposição, pacientes que fazem uso de antagonista de vitamina K, são aqueles pacientes que têm um INR muito lábil, você usa uma dose, ele vai lá para cima no INR, aí você abaixa na quantidade que você acha plausível, ele baixa demais, então esse paciente que tem um INR lábil, ele tem um risco maior de sangramento. Pacientes idosos, com mais de 60 anos, pacientes muito frágeis, pacientes que fazem uso de drogas, notadamente, né, álcool, anti-inflamatórios, o uso de antiplaquetários. Então, o objetivo aqui é a gente ter um cuidado maior com esse paciente. Então, se é um paciente que, numa rotina, você costuma ver 3 meses depois, 4 meses depois, o paciente com Resbled alto, ele deve voltar com 1 mês, e você deve ir diminuindo esse risco desse paciente. Então, orienta em relação ao uso de anti-inflamatório, orienta em relação à ingesta alcoólica, vamos controlar a pressão dele, vamos ficar de olho no sentido de reduzir mesmo esse risco de sangramento no que for possível mudar. Então, a gente tem fatores de risco não modificáveis, né? A idade, a existência de sangramento prévio, insuficiência renal é importante, hepática também, pacientes com câncer, os pacientes que têm algum fator genético com risco de sangramento, AVC prévio, diabetes e pacientes com déficit cognitivo, que vai ser aquele paciente mais difícil do uso do medicamento, acertado, vai depender de alguém da família para ajudar, tem um risco maior de queda também, de trauma. Os potencialmente modificáveis, que a gente pode intervir, então, essa questão de queda, né? Tem um estudo que mostra que a pessoa, se o paciente for um paciente frágil com risco de queda, mas mostra que você precisa cair, se eu não estiver enganado exatamente, 296 vezes no ano para justificar que tem mais risco, sangramento pelas quedas, do que a proteção com o anticoagulante, né? Então, uma quantidade de vezes impossível de você acreditar que possa existir, né? Quase 300 quedas no ano. Anemia, plaquetopenia, insuficiência renal com clearance menor que 60, e a estratégia de manejo, né, da vitamina K, do antagonista da vitamina K, se for essa a escolha ou a necessidade, né, para os pacientes que não têm condição para os DOACs, de você fazer uma estratégia do INR ficar direitinho entre 2 e 3, e sempre uma tentativa de que o TTR esteja acima de 70%. Aqui estão os fatores que a gente vai agir, eu até acabei falando deles já, então, controle hipersórico, o uso de antiplaquetário, o paciente vem em uso de AS, tem um diagnóstico de fibrilação atrial, será que ele precisa mesmo dessa aspirina, né? Anti-inflamatório, o etilismo, orientar o paciente, qual a ingesta alcoólica que não é deletéria para ele, a falta de aderência a tratamento, conversar com o paciente, explicar muito bem para ele quais são os riscos, trazer o paciente para o tratamento, para a responsabilidade do tratamento, os hobbies e profissão de risco, né, que é uma questão também sempre a ser vista, uso de heparina se tiver em outras situações. Já falei do controle essa heparina aqui é falando da heparina como ponte, quando a gente vai fazer um procedimento. Então, a gente sabe que tem um risco maior dessa heparina como ponte. E, bom, controle de NR entre 2 e 3 e a escolha apropriada da dose certa, né, do anticoagulante, para a gente não extrapolar, nem para mais, nem para menos. São poucas as contraindicações absolutas ao anticoagulante oral, né? Então, um paciente que tenha tido um sangramento ativo muito significativo,
paciente que tem uma trombocitopenia com menos de 50 mil, anemia importante também, um sangramento importante recente, com hemorragia intracraniana. Muitos dos sangramentos, inclusive, você pode suspender o anticoagulante, buscar qual foi a causa do sangramento, tratar a causa do sangramento, isso não impede necessariamente de retornar o anticoagulante, né? Vai ser uma decisão caso a caso e se tem algum efeito, né, que possa ser curativo, tratar uma questão de uma hemorragia digestiva, tratar, buscar e depois retornar. Usar inibidor de bomba de prótons também para proteger esses pacientes, mas se a gente encontrar essas condições, essas contraindicações absolutas, a gente tem a opção não farmacológica, no caso do Watchman, de bloquear o apêndice atrial esquerdo, né? Que é o local com maior risco dos trombos. Mas a maioria não vai se encaixar nisso aí, né? Então, minimizar esse risco de sangramento, atuando sempre nesses fatores modificáveis, no uso de drogas associadas, escolher a dose correta do DOAC e a estratégia de acompanhamento adequado dos antagonistas da vitamina K. O acompanhamento frequente, sempre, esse paciente ele vai precisar ser visto frequentemente no consultório, né? Lembrando mais uma vez que esse risco de sangramento é dinâmico, então tem várias questões ali no REDS-BLED que você pode atuar e o paciente sair, às vezes, de uma condição de risco maior para uma condição de risco menor, e aí você começa a espaçar um pouco mais o acompanhamento dele para uma rotina, né? Mas também foi visto em estudos que a mudança no REDS-BLED para mais, ela é um preditor muito significativo de sangramento nos primeiros 3 meses. Então, a gente tem que estar bem de olho, porque do mesmo jeito que a gente pode melhorar esse REDS-BLED, o paciente pode piorar também. E nessa piora, nesses primeiros 3 meses, ele tem um risco maior de sangramento. A terapia anticoagulante. A diretriz deixa bem clara a preferência pelos DOACs, né? Comparativamente com os antagonistas da vitamina K, a gente já sabe que eles se mostraram não inferior, né? E melhores no contexto dos sangramentos em relação a Marevan. Então, deixam bem claro que a preferência é pelo DOAC para o paciente que pode usar o DOAC, né? Porque o paciente lá com estenose mitral, moderado é importante, ou de prótese metálica, ele vai para o antagonista da vitamina K. Então, mas dentre os elegíveis para os DOACs, a preferência vai ser por eles mesmo, de fato. Então, aqui, o esquema deles, né, mostrando que se o paciente for um portador de válvula, de prótese metálica, ou tiver estenose mitral importante, a moderada é importante, ele vai para o antagonista de vitamina K. Não tem discussão. E no paciente que não está nessas condições, a gente vai pegar o que tem risco baixo e tirar ele também aqui do tratamento antitrombótico. Na sequência, os outros, existe uma tendência que 1 para homens ou 2 para mulher, a gente avalie a indicação e, com certeza, se for 2 ou mais para homem e 3 para mulher, o anticoagulante ele está recomendado. Então, aqui mostrando como classe 1, que os NOACs, eles são recomendados em preferência aos antagonistas de vitamina K, nos pacientes elegíveis para os NOACs, certo? E aqui também a questão que, como classe 1, se o CHEDIS-VASc for 0 para homem ou 1 para mulher, a gente não tem que oferecer terapia antitrombótica. Mas que o CHEDIS-VASc de 1 para homens e 2 para mulheres, classe 2A, para a gente pensar em indicar. Continuando o nosso ABC, o B está relacionado aos sintomas, né? Então, é Better Symptom Control.
Então, controlar os sintomas desse paciente. Então, todo o tratamento no sentido da gente escolher um controle de ritmo, um controle de frequência, ele vai estar muito embasado nessa questão de sintomas. Não apenas nela, mas muito embasado nela. Se a gente vai para uma estratégia de controle de frequência ou de controle de ritmo. Pensando numa estratégia de controle de frequência, né? Paciente assintomático, ele não está... Você já decidiu em conjunto, por quais questões forem, que não vai proceder uma tentativa de reversão, já tentou, não funcionou, ou o átrio é muito grande, enfim, em conjunto, o médico com o paciente decidiram que não vão tentar reverter neste momento, porque isso pode mudar também depois, se for mudado o pensamento ou se a condição clínica do paciente em algum momento mudar. Então, na estratégia do controle de frequência, qual é o objetivo? Em princípio, pode ser feito o controle leniente, de objetivar uma frequência cardíaca abaixo de 110 batimentos por minuto. Mas tem a recomendação de um controle mais rigoroso, que pode ser usado para todos os pacientes, mas principalmente naqueles pacientes que já estão tendo alguma consequência dessa fibrilação atrial, mais sintomas, ou taquicardiomiopatia, e aí o objetivo seria uma frequência de repouso menor que 80 e no exercício moderado menor do que 110. Nem sempre é muito simples a gente conseguir isso, por conta das pausas da fibrilação atrial, naturalmente as pausas que já existem, na hora que às vezes a gente tenta ser mais agressivo nessa questão de controlar a frequência, ele faz frequência muito alta, faz frequência de 160, e quando a gente entra, vai aumentando as medicações para controlar, a gente acaba gerando muita pausa, o paciente às vezes começa a ter sintoma que antes nem existia, né? Mas esse é o objetivo. E o que a gente vai usar, né? Em primeira mão, a tentativa de usar beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio e digital. Acredito que eu tenha botado uma figura aqui mais à frente, mas, em princípio, o paciente que pode usar beta-bloqueador, a indicação é o beta-bloqueador, né? Então, um paciente com insuficiência cardíaca, ele, o beta-bloqueador, e o paciente que não tem contraindicação. No paciente que tem contraindicação e pode usar o antagonista do cálcio, tipo verapamil, diltiazem, é uma opção também, né? E o digital, que não tem o efeito total, porque tem a questão do sistema nervoso simpático, e ele não bloqueia tanto com o paciente no esforço, é mais no repouso, mas é uma opção que a gente pode usar e vai ser visto caso a caso, né? Se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca e, além do beta-bloqueador, a gente precisar de alguma outra droga, ele pode ser uma droga também que vem associada, não vai baixar a pressão, que às vezes é outro limitante também nesse paciente da gente progredir com essas outras drogas. Então, pode ser feita associações, e aqui eu coloquei o alerta para a miodarona, né? Porque às vezes a gente vê a miodarona para controle de frequência cardíaca e ela não deve ser usada. Eu não posso falar que ela deve ser proscrita, porque às vezes a gente pode não conseguir com nenhuma das outras estratégias, mas é importante ficar claro que das estratégias de controle de frequência, ela é a última. A diretriz chega até a abordar que, em vista dos efeitos colaterais crônicos da fibrilação atrial, é possível até fazer a ablação do NOAV e colocar um marca-passo nesse paciente, que aí você vai conseguir controlar a frequência dessa forma, do que pensar na miodarona. Então, aí é uma questão de definir com o paciente. Realmente, a miodarona, a gente tem uma série de efeitos colaterais com uso crônico, e para usar como droga de controle de frequência, só se a gente já tiver tentado todas essas outras alternativas antes. Bom, aqui é bem poluído, é o fluxograma deles mesmo, da diretriz, mas é mostrando que a primeira linha de tratamento para o paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é o beta-bloqueador e os antagonistas de cálcio. Já para o paciente com fração de ejeção reduzida, é ele, o beta-bloqueador, né? Paciente que por acaso não possa usar mesmo beta-bloqueador seletivo, aí vai ser o antagonista do cálcio, se ele não tiver uma contraindicação associada também. E se o paciente tiver
né, pré-excitação, aí ablação mesmo, já sem nenhuma dúvida, né? Na sequência aqui, não é necessário a gente ficar discorrendo, porque vai só mostrando que se a frequência cardíaca estiver acima de 110, ou a gente vai aumentar o beta-bloqueador, ou a gente vai associar o antagonista do cálcio, ou o digital, vai fazendo as miscelâneas específicas para cada paciente. Então, continuando na estratégia de controle de frequência, que é o paciente que tem a fibrilação atrial com resposta ventricular elevada, e a gente simplesmente vai deixar ele na FA, mas com a frequência controlada, e que com isso a gente tem, muitas vezes, melhora do sintoma, mostrando aqui que entra o beta-bloqueador diltiazem verapamil como droga de primeira escolha, para pacientes com fração de ejeção maior que 40%, e no caso de pacientes com fração de ejeção menor que 40%, os beta-bloqueadores ou digoxina. Acho que eu vou ter um pesadelo. Você pode dormir comigo? Daqui a pouco. Eu tive uma intercorrência aqui maternal, viu? Me perdoe. Então, o controle dos sintomas, né? Falamos da estratégia de controle de frequência e vamos para o controle de ritmo. E aí, no controle de ritmo, a gente tem as estratégias de cardioversão, seja química ou elétrica, as estratégias do uso dos antiarrítmicos no controle crônico, né, da fibrilação atrial, e a ablação. O que vai nortear muito essa questão aqui é a presença de sintomas do paciente. É o que vai determinar muito para que caminho a gente vai especificamente, que droga, se vai para uma tentativa de cardioversão, se vai para uma ablação. Mas vamos falar um pouquinho delas. Então, a estratégia de controle de frequência, né, e controle de ritmo, há muita discussão, cada vez mais discussão nesse sentido. No passado, eu acho que eu estava na residência ainda, não lembro ao certo, mas saíram aqueles estudos todos, a FIRM, RACE, que mostrava que não tinha diferença na questão da estratégia de controle de ritmo com a estratégia do controle de frequência, mas eram 4 estudos que abordaram pacientes mais idosos e que foram vistos que não mudava, porque no paciente idoso o que avaliava mais era a qualidade de vida e não mudou muito a qualidade de vida quando o paciente tinha a frequência cardíaca controlada. Então, que para esses pacientes idosos não era tanto, a sintomatologia não era tanto pela presença ou ausência de FA, era mais pela presença da frequência cardíaca controlada. E que quando se adotava uma estratégia insistente de controle de ritmo, realmente a qualidade de vida reduz, porque você vai levar várias internações desse paciente. Entrou de novo em FA, reverte de novo, entrou de novo, reverte de novo. Porque essa estratégia dos estudos era essa, de insistir mesmo ao máximo que conseguia. Mas a gente sabe que sempre, mesmo nesse período do lançamento desses estudos, a gente sempre tem uma tendência que aquele paciente que a gente teve diagnóstico recente, a gente deu uma chance de vir para o ritmo sinusal, né? No ritmo sinusal, ele vai ganhar em débito cardíaco. Não tem como a gente achar que é igual, a gente não fazer nenhuma tentativa para deixar esse paciente em ritmo sinusal, né? Então, principalmente quem? Principalmente os pacientes jovens, os que têm uma história recente, os que têm um átrio esquerdo normal ou com aumento moderado, aqueles que têm poucas comorbidades, os que estão com ataque cardiomiopatia, porque, via de regra, na hora que você reverte para ritmo sinusal, você tem uma reversão da ataque cardiomiopatia. Aquele paciente que você está com dificuldade de controle de frequência, você pensou em fazer um controle de frequência para ele, mas você não está conseguindo. Então, de repente, você pode adotar a estratégia do controle de ritmo e ver se vai ser um caminho melhor para esse paciente, né? Aquela FA que é precipitada por um evento transitório, então, eu já fiz diagnóstico de... O paciente chegou para mim com FA no consultório e era o hipertiroidismo. Então, compensou o hipertiroidismo e continuou com FA. Mas vale a pena adotar uma estratégia mais agressiva de reversão dessa FA. E óbvio que sempre a escolha do paciente.
Falando, então, mais do controle de ritmo, que aí vai ser a estratégia da gente mudar, né, para o ritmo sinusal mesmo, recomendada sempre baseada na questão de sintomas. Sintoma define. Outras questões você pode avaliar e inferir que vai ser melhor para esse paciente, mas o que vai definir mesmo é a presença de sintomas. Vamos lá. Aqui é para a gente falar um pouco do paciente que é submetido à cardioversão. É importante a gente frisar, não tem muita diferença aqui do que a gente já conhece, não. É a história do paciente que chega com a fibrilação atrial, que ele consegue definir para a gente que aconteceu, surgiu em menos de 48 horas, e aquele paciente que tem mais de 48 horas, né, em fibrilação atrial. Então, é mostrando, vamos lá, especificamente porque tem mais de 48 horas, que você vai realmente fazer aquela estratégia de anticoagular 3 semanas, ou se você quiser abreviar esse período de anticoagulação, você faz o eco transesofágico para mostrar a ausência de trombo. Lembrando que isso pode ser com os DOACs, certo? A estratégia de cardioversão, ela pode ser feita com os novos anticoagulantes, e caso a escolha seja para o antagonista da vitamina K, é importante que a gente tenha a certeza de que ele estava na faixa nessas 3 semanas. Ou seja, não é uso de anticoagulante, é efeito anticoagulante comprovado nessas 3 semanas. E aqui, então, para os pacientes que têm menos de 48 horas, eles dividem que a gente pode ter uma estratégia de avaliação mais precoce, que vai ser, os candidatos ideais vai ser aqueles que têm uma fibrilação atrial com menos de 10 horas e não tem evento embólico prévio, ou aqueles pacientes que têm entre 12 e 48 horas e têm um Chades-Vasque considerado risco trombótico intermediário, moderado. Mas você também pode adotar uma estratégia de não ser tão precoce nessa cardioversão, aguardar um pouquinho, aguardar esse pedaço aí de 48 horas. Por quê? Porque grande parte vai ter uma reversão espontânea. Então, você pode permitir essa possibilidade de reversão espontânea. O que não pode faltar aqui? A questão da anticoagulação, né? Então, o paciente que chega estável, né? Paciente que chega instável, cardioversão, né? Cardioversão elétrica, isso aí não tem o que questionar. Instável, cardioverte, assim que cardioverteu, procede a anticoagulação. Mas o paciente que chega estável, se ele já estiver fazendo uso de anticoagulante, ok. Se ele não tiver, iniciar a sua estratégia de anticoagulação com o próprio anticoagulante ou com heparina e programar como você vai fazer a cardioversão. Pode aguardar esse espaço aí de 24 a 48 horas e ver se ele reverte espontaneamente, se ele estiver estável e sem queixas. Interessante a gente frisar aqui é que essa anticoagulação, vamos imaginar que é um paciente novo que chegou no pronto-socorro e que fez o diagnóstico aí da fibrilação atrial. Então, assim, o que vai definir se esse paciente vai continuar com o uso crônico do anticoagulante é o Chades-Vasque que a gente já viu. Mas, via de regra, é orientado que mesmo que o paciente não tenha a indicação crônica do uso de anticoagulante, mas que após uma reversão dessa de fibrilação atrial, ele faça uso por 4 semanas. Então, faz uso por 4 semanas, vai permanecer depois conforme o Chades-Vasque, mas todos usarão anticoagulante durante 4 semanas. Ele faz uma exceção que se o paciente for Chades-Vasque 0 para homem e 1 para mulher, e que a fibrilação atrial você tenha certeza que durou menos de 24 horas, que você pode deixar esse paciente sem anticoagulante, né? Esses pacientes com Chades-Vasque mais baixo, geralmente são pacientes mais jovens, então eu particularmente tenho mais medo de não anticoagular do que anticoagular esses pacientes jovens, mas ele deixa como essa opção, que se o paciente realmente for homem 0, mulher 1, de Chades-Vasque, e a FA você tiver certeza que ela foi com menos de 12, 24 horas, que você poderia deixar sem o anticoagulante. Bom,
Aqui é falando das medicações, do que é que a gente pode usar se a ideia for a cardioversão química e não elétrica. A gente no Brasil não tem, né, a disponibilidade de antiarrítmicos que tem na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente fica meio restrito, propafenona, amiodarona. E aí, qual é a escolha? Muito simples. Paciente que não tem doença cardíaca estrutural, não é paciente, não é coronariopata, a escolha é a propafenona, como classe 1. Mas se o paciente tiver insuficiência cardíaca, uma doença cardíaca estrutural, aí a escolha acaba sendo para a amiodarona, os dois classe 1. E classe 3, né, que é o que não deve fazer, é recomendando que se o paciente tiver uma doença do nó sinusal, tiver distúrbio de condução atroventricular, QT prolongado, que a gente não vá para a cardioversão farmacológica por conta dos riscos de proarritmia. Falando especificamente da reversão dos medicamentos, do que nós temos disponível, né? Não só na reversão, mas agora aqui no uso crônico, o que é que a gente vai usar para esse paciente depois de reverter? A gente vai usar algum medicamento para tentar manter esse ritmo sinusal o máximo de tempo possível. Então, sem sombra de dúvidas, a amiodarona é a mais efetiva para a gente conseguir deixar esse paciente com o ritmo sinusal. Mas vem com a carga de efeitos colaterais enormes ao longo do tempo. Então, aquela coisa, a amiodarona sempre vai ser a última opção, desde que a gente tenha outras antes dela, né? Então, prolonga o QT, mas raramente causa tossades. Com ela, a dose de antagonista de vitamina K e o digital deve ser reduzida. Tem o risco de miopatia associado com estatina. Se a escolha for por amiodarona, deve ser feito um eletro no início do tratamento e 4 semanas após, avaliar o QT e tudo mais. A propafenona vai ser contraindicada nos cardiopatas, né? Então, a gente vai ter essa dificuldade aí. Contraindicada também nos pacientes com doença renal e hepática significativa. O acompanhamento deve se avaliar se existe um alargamento do QRS, se existe um alargamento do QRS maior do que 25%, tiver bloqueio de ramo, então a gente deve descontinuar essa medicação. Ela aumenta a concentração do antagonista de vitamina K e da digoxina. Tem a questão do FA virar flutter, né? Dele mexer na largura do ciclo do flutter atrial e isso passar para uma condução 1:1 do flutter atrial. E eu não citei no início, mas todas essas recomendações que a gente está falando de fibrilação atrial, elas também servem para o flutter atrial. E com essa passagem aí para 1:1, ficar com a frequência cardíaca muito mais acelerada, e às vezes o paciente está ali no limite, acaba descompensando. E com a propafenona a gente deve fazer um eletro basal e um eletro com 1 a 2 semanas após. No uso crônico a gente tem a possibilidade do sotalol também, com as restrições dele. A gente só vai ter efeito de classe 3 do sotalol, com dose acima de 160 mg dia. É uma medicação que não deve ser usada em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com hipertrofia ventricular importante, com QT prolongado, asma, hipocalemia, clearance menor que 30, uma série de restrições para o sotalol. Né? Descontinuar-se QT maior que 500, ou aumento de 60 milissegundos em relação ao prévio, e deve ser feito um ECG basal, com 1 dia após e com 1 a 2 semanas após. Então, a gente fica por aí, não tem outra medicação. No Brasil, a gente já teve quinidina, isopiramida, tem as outras drogas que tem fora daqui, flecainida, mas nós só temos isso mesmo. Então, acaba que muitas vezes o paciente cai na amiodarona porque a gente não consegue usar propafenona ou sotalol para tentar manter em ritmo sinusal. E aí, depois a gente vai corrigir os efeitos colaterais que vão com o tempo. Bom, no controle de ritmo, a gente também tem a ablação, certo? Classicamente, pelo guideline, a ablação está indicada
quando você já tentou o uso de uma droga classe 1 ou de uma droga classe 3 e você não teve sucesso. Tem os estudos cada vez mais saindo aí, estudo IST, que mostra uma possibilidade de você ser mais precoce com isso aí, mas é um procedimento invasivo, é um procedimento que a taxa de sucesso, nem sempre o paciente tem sucesso com a ablação de primeira, às vezes é necessário fazer outros procedimentos, que sim devem ser feitos se o paciente tiver uma melhora significativa de sintomas com o primeiro procedimento, mas é sempre importante a gente discutir com o paciente e ver qual é a escolha do paciente. A maioria dos pacientes, os meus pacientes, a maioria tem sempre uma tendência a buscar uma questão mais clínica e não partir de uma forma agressiva para o procedimento de ablação, mas os pacientes também já chegam hoje para a gente com essas informações, eles buscam na internet, e é importante a gente oferecer para eles todas as possibilidades, expondo o risco, qual é o objetivo, e assim a gente vai. Então, como toda estratégia de controle de ritmo, ela também vai ser baseada nos sintomas do paciente, né? A ablação tem uma taxa de sucesso maior do que os antiarrítmicos, para manter o ritmo sinusal, isso é fato. A gente vai manter a anticoagulação, né? Então, a anticoagulação vai ser definida pelo Chebysvasky, FA ela volta, não avisa quando volta, então não dá para a gente ter esse critério de controle tão absoluto assim, que a gente mantenha assim a anticoagulação. Talvez, quem sabe, nos pacientes que têm um dispositivo eletrônico e que a gente tem home monitor e fica recebendo em casa os alertas dele, mesmo assim a ideia é manter este paciente anticoagulado. E como eu disse, repetir o procedimento, principalmente se tiver melhora dos sintomas. Então, aqui, mostrando que a indicação de ablação, considerar os riscos e os fatores maiores para indicar e repetir caso o paciente tenha melhorado os sintomas, como uma indicação classe 2A. Né? Igualmente, a questão que a gente não utiliza a classificação da fibrilação atrial para indicar a anticoagulação, aqui também ela pode ser feita nas 3 específicas classificação. A gente sabe que a taxa de sucesso no paciente que é jovem, que tem fibrilação atrial paroxística, que tem o átrio com uma estrutura melhor, a gente sabe que os resultados são melhores também. Por fim, o C, que é o controle dos fatores de risco cardiovasculares. Então, essa diretriz, ela deixa de uma forma muito importante que a gente tem que atacar os fatores de risco cardiovasculares em todas as suas vertentes, e que isso é muito importante para o controle do tratamento da fibrilação atrial. Então, por exemplo, obesidade. Já se viu que o paciente que emagrece antes de fazer a ablação de fibrilação atrial, ele tem uma resposta melhor à ablação. Então, a gente tem que trazer muito isso para o paciente, essa necessidade dele se cuidar em todas as questões, trazer para ele mesmo, a questão é ele, botar na mão dele o controle da doença dele. Então, ficou repetido aqui as coisas do Sotalol, mas controlar a obesidade, deixa eu ver se está no próximo, pronto. Aqui, obesidade, aumento progressivo do risco da fibrilação atrial, com aumento do IMC. A perda de peso, ela resulta em diminuição das recorrências, então a gente tem que deixar bem claro isso. Tem uns 2, 3 anos que acho que nos congressos de arritmia focam muito nessa questão de obesidade e fibrilação atrial. E o paciente obeso, ele tem um aumento nas taxas de recorrência após a ablação. Então, se o paciente emagrecer, a chance de sucesso vai ser melhor em todas as esferas aí de controle de ritmo, tanto no tratamento antiarrítmico, farmacológico, como na própria ablação. Bom, álcool e cafeína, né? O álcool está relacionado com fibrilação atrial, a gente já sabe disso há muito tempo, e além disso, tem o risco relacionado nos pacientes anticoagulados, tanto de trazer uma má aderência, como risco de sangramento digestivo, sangramento por trauma, a doença hepática,
do alcoolista, né? Então, a gente deve orientar esse paciente a reduzir, sim, a ingesta alcoólica. Então, voltando até ao meu caso clínico lá, que eu esqueci dele, né? O paciente relatava, primeiro disse que bebia pouco, e aí depois confessou que nos fins de semana extravasava. Então, a gente deve focar que esse paciente, para ter um bom controle do tratamento da fibrilação atrial, diminua a ingesta alcoólica dele. Já a cafeína, que tem sempre essa questão ligada à arritmia, causa ou não causa, é improvável que haja uma relação entre a cafeína e a fibrilação atrial, mas a gente sabe que a cafeína aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, pode ser um gerador de palpitação, então pode ser um confundidor do tratamento, mas não que a gente precise orientar o paciente a reduzir a cafeína por conta de que vai ter novos episódios de fibrilação atrial. Na verdade, eu sempre exponho para o paciente que o uso abusivo, de seja lá o que for, ele não é benéfico. Então, tem pacientes que tomam café o dia inteiro, né? Eu acredito que isso possa ser reduzido, sim. Já o uso rotineiro, o paciente toma um café de manhã, um café de noite, não vejo nenhuma necessidade, nenhuma mesmo, de que isso seja reduzido. Exercício físico, né? Muito importante a gente focar que o paciente precisa fazer exercício físico. Que exercício? O moderado. O exercício intenso, ele também é gerador de fibrilação atrial. Então, atletas de elite têm fibrilação atrial, né? Eu acho que no ano passado, dentro de 2 anos, me chamou até a atenção, porque teve esqueci agora o nome dele, o Renato lá do Gol de Barriga, se eu não estiver enganada. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, e não sei se foi Abel Braga ou outro, eu não sei o nome não, mas foram 2 do futebol que fizeram ablação. Então, isso sempre chama atenção, porque a gente olha para o atleta como um cara saudável, então o exercício intenso, ele não vai ser benéfico para a questão de fibrilação atrial. Maratona, triatlon, isso deve ser desencorajado, principalmente nos indivíduos com mais de 50 anos. Continuando, falando especificamente de hipertensão, né? O fator de risco de eventos a mais com a fibrilação atrial em pacientes hipertensos em comparativo com os não hipertensos, risco de AVC, de sangramento, de insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que ter controle, a nossa meta é 13/8. Então, o paciente que chega com aquele confundidor, eu tô hoje com 15, mas em casa tá 12, é porque eu fico nervoso na consulta, então a gente tem que avaliar com o mapa se é um efeito do jaleco branco mesmo, ver se essa pressão tá controlada ou não, que a meta da gente, para ter um bom controle da fibrilação atrial, é 13/8. Não só o controle da fibrilação atrial, como para a questão do risco de sangramento. E aí é importante a gente citar que existem alguns estudos que falam que inibidor de ECA e bloqueador de receptor de angiotensina podem ter algum efeito também direto na fibrilação atrial, no átrio. Então, acaba sendo muitas vezes as drogas de preferência de controle pressórico também. Então, fica aqui um alerta que ele pode também ter um efeito a mais para o próprio controle da fibrilação atrial. Os diabéticos, né? Diabetes é um risco independente para a fibrilação atrial, principalmente os mais jovens, tem doença microvascular. A fibrilação atrial assintomática, ela está muito relacionada a uma disfunção autonômica, então, esses pacientes têm, né? E aí é um paciente que a gente tem que investigar, tem que ir atrás, se ele não faz fibrilação atrial assintomático. Porque a questão é o assintomático, porque o sintomático, quando ele chegar para a gente com queixa, a gente vai atrás, né? Então, aqui é a gente falando do que não sente nada. E tem estudo também mostrando que o paciente que vem num bom controle glicêmico durante 12 meses antes da ablação, também o resultado da ablação acaba sendo melhor. Então, tudo mostrando como está em conjunto, como o paciente a gente tem que olhar como um todo, especificamente na diretriz, pensando na FA, mas olhar esse paciente como um todo, ele vai ter uma evolução maior das questões ligadas à fibrilação atrial. A apneia obstrutiva do sono, né, está relacionada também com fibrilação atrial, por hipóxia, hipercapnia, desequilíbrio simpático vagal, estresse oxidativo, inflamação, ativação neuromoral.
o fato é que a apneia do sono está relacionada com fibrilação atrial e é importante a gente investigar quando houver alguma suspeita, no sentido de que também, se a gente controlando a apneia do sono, usando CPAP, controlando essa questão, a gente também tem um controle melhor da fibrilação atrial. A apneia do sono, ela reduz a eficácia do antihipertensivo, da cardioversão, da ablação. Então, se a gente conseguir controlar isso, a gente tem uma resposta melhor. O paciente do caso clínico também tem uma queixa de ronco, então isso não necessariamente está ligado à apneia do sono, mas é um sinal da gente investigar e, se for, tratar, para ter melhores respostas. E aqui a questão associada da insuficiência coronariana, a diretriz deixa de uma forma bem clara que se a ideia que a gente já sabe, o mínimo de droga antitrombótica associada possível, né? Então, se o paciente é um portador de fibrilação atrial e vai para uma angioplastia, no caso de uma síndrome coronariana aguda, a gente tem os estudos que já saíram aí, Redual PCI, enfim, Pioneer, que a ideia seria, no contexto da orientação da diretriz, que o paciente faça o uso da aspirina e de um inibidor P2Y2, de preferência o clopidogrel, porque foi o mais estudado, os outros têm em percentagens menores nos estudos, então que ele faça uso das 3 drogas por um período de 7 dias ou até menos, e que depois desse período fique com o anticoagulante e o clopidogrel, no caso, no período de 1 ano. E no caso de uma angioplastia com Pradac crônica, que esse uso poderia ser por 6 meses. Claro que isso vai ser visto caso a caso, os estudos avaliaram pacientes, digamos assim, mais simples, não avaliaram pacientes que tinham tido trombose prévia de stent intrastente, então tudo isso a gente tem que avaliar, ver as doses específicas e avaliar caso a caso, mas sempre que possível, né, isso discutido também do clínico que acompanha com hemodinamicista, a gente tentar o uso menor da tripla terapia, né? Eu acho que era isso que eu ia dizer, que eu ia passar nesse momento. As mensagens finais ficam no CC2ABC mesmo, né? Que é o foco dessa diretriz. C de confirmar com eletro de 12 ou com traçado nítido com 30 segundos. O outro C de caracterizar a fibrilação atrial, não vai mudar na anticoagulação, mas vai mudar como você vê o paciente, acompanha, como você vai intervir nele nas estratégias de controle de ritmo e frequência também. E aí a conduta, anticoagulação, nos pacientes elegíveis para NOAC, a preferência pelo NOAC, né? O B, um bom controle de sintomas, usar as estratégias de controle de frequência ou controle de ritmo, droga, ablação, o que tiver mais indicado ao caso para deixar esse paciente com melhor controle de sintomas e uma abordagem precisa, constante e frequente dos fatores de risco cardiovascular associados. Com o controle deles, a gente também vai ter uma melhora na evolução da fibrilação atrial. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada mais uma vez a Fabrício pelo convite, e aqui minha maior gratidão, minhas 2 joias raras que estão crescendo, mas continuam sendo os meus bebês. Um veio aqui agora há pouco, não sei se vocês ouviram. Muito bom, Dani. Parabéns, Dani, brilhante apresentação completa. As diretrizes europeias, de uma maneira geral, são muito bem escritas, né? Acaba organizando as ideias, e você conseguiu passar assim, a quantidade grande de informações para a gente. A gente vai abrir para perguntas. Eu queria fazer 2 perguntas, Dani. Em relação ao lúpero implantável, a diretriz se posiciona de alguma maneira, e em relação ao uso dos anticoagulantes nos renais crônicos dialíticos, o que é que eles falam? Depois a gente abre
Olha, a diretriz, ela não entra em detalhes específicos dos anticoagulantes, dos novos anticoagulantes. Ela, em nenhum momento, põe que esse é melhor que aquele, ou mesmo que para tal paciente é melhor tal coisa. Um determinado momento lá, ela até fala que o paciente que teve sangramento digestivo, de repente, se você for retornar, é melhor pensar na dabigatrana de 110 ou na pixabana, mas ela é bem isenta mesmo de não entrar em nenhum detalhes específicos para eles. Não detalha nada, nem na questão da renal mesmo. Em relação ao lúpus implantável, põe como um artifício a mais que a gente pode utilizar para esses pacientes, notadamente pacientes que têm um quadro de AVC criptogênico, é aquele paciente que você tem um risco elevado de ter fibrilação atrial, mas você não encontrou de jeito nenhum, e aí você não vai anticoagular, então fica muito nesse sentido. Perfeito. Doutor Lauro. Fabrício, eu quero deixar aqui meus parabéns para a Daniela, porque ela esgotou de forma brilhante o tema e de forma didática. Excelente apresentação, viu, Daniela? Meus parabéns, viu? Obrigada, doutor Lauro. Excelente apresentação. Parabéns, Fabrício, também, viu? Obrigado. Alexandre. Está aí, Alexandre? Boa noite. Parabenizar, Daniela. Aí estou com a camisa do Flamengo aqui. É bom. Perdendo, mas... enfim, Daniela, parabéns, excelente apresentação. O que é que você acha que essa diretriz trouxe de novidade para a gente? Me parece que foi mais uma sistematização do que a gente fazia. Me parece que não tem grandes novidades assim em termos de conduta, né, mas deixou as coisas mais ou menos mais sistematizadas. Os grandes centros estão tendo uma tendência de indicar ablação precocemente para os pacientes, né, principalmente pacientes sintomáticos. Quando o paciente tem sintomas, eu costumo dizer que ele lhe ajuda, você tem uma tendência a ser mais agressivo. O problema é quando ele não tem sintoma, né? E pacientes mais idosos, eu também fico um pouco resistente em indicar ablação, certo? Apesar de que tem estudos com pacientes mais idosos mostrando benefícios semelhantes a pacientes mais novos. Como é que você tem visto isso daí, né? Os grandes centros têm uma tendência, se você for para o INCOP, Dante, né? São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm uma tendência de indicar ablação precocemente, centros que têm grande volume de ablação, e certamente isso deve diminuir complicação também, e os centros menores têm uma tendência a serem mais conservadores, né? Lembrando que as complicações da ablação da fibrilação atrial não são complicações desprezíveis. A ablação da fibrilação atrial é diferente das outras ablações, né? A própria diretriz diz que tem um índice de complicação de 4 a 14%, sendo que algumas dessas complicações são complicações graves, né? Inclusive com até 2% de mortalidade em alguns centros. Como é que você tem visto isso aí? Então, são dois questionamentos. Primeiro, o que é que você acha que essa diretriz agregou para a gente, que já faz a especialidade, que já tem essas condutas bem sistematizadas, e como você vê a ablação de fibrilação atrial nos grandes e pequenos centros? Então, no início da apresentação, eu até falei que achei que ela não mudou muita coisa para a nossa prática diária, porque a gente já fazia isso. Eu acho que ela sistematiza, como você disse, e bota muito para a gente a questão de controlar agressivamente os fatores de risco e ficar muito de olho no paciente, então, de olho no risco de sangramento, insistir muito para diminuir esse risco de sangramento. Então, é uma sistematização, a ideia é que a gente já fazia isso, mas que ela chega junto mesmo para dizer, é assim, 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 está determinado, vem com um enfoque maior, porque
Eu, pelo menos, claro que a gente controlava tudo, a hipertensão, tudo, mas sempre, como eu fiz aquele detalhe, o paciente chega, porque ele fica nervoso quando vem na consulta, e tal. Então, não tem, tá, a gente tem que ir atrás mesmo para ver se está tudo controlado. Não vamos ser permissivos com hipertensão, com diabetes, com o uso de drogas associadas. Então, acho que ela deixou bem claro isso. Quanto à ablação, eu tenho perfil, apesar de ser intervencionista de marca-passo, mas eu tenho um perfil mais clínico. Eu acho que só se vai para um procedimento cirúrgico, invasivo, quando a gente tem uma intratabilidade clínica inicial. Essa é a minha escolha, mas é uma opção disponível para os pacientes, fica claro para eles desde o início que tem essa possibilidade. Eu não imagino indicar sem nem fazer uma tentativa com uma única medicação, mas se for a escolha do paciente, isso é possível. Eu tento primeiro a questão do tratamento clínico. Eu acho que, agora, um paciente jovem, um paciente com a fibrilação atrial paroxística, aquele paciente que você acha que o átrio, ele tem menos fibrose, ainda não está tão detonado, eu acho que esse é o candidato ideal para fibrilação atrial. Mas, ainda assim, eu iria primeiro para o tratamento clínico. Eu uso primeiro o tratamento clínico. Acho que naquele paciente sintomático, né, Dani? Principalmente, assim, você está usando droga antiarrítmica, ele continua muito sintomático. Acho que esse é o candidato principal para você pensar numa ablação que o risco-benefício acaba valendo a pena. Realmente, Sim. no paciente assintomático, fica, acho que mais difícil a gente acabar indicando o procedimento mais invasivo, com possibilidade de complicação, apesar de baixo, mas se acontece, a gente fica mais preocupado. Com certeza. Imagine você, né, indicar uma ablação no paciente assintomático, tem uma complicação no paciente que era previamente assintomático, então você tem menos argumentos realmente. Agora, por outro lado, quanto mais tardia a ablação, menor o sucesso, né? Então, a gente tem que ter isso com muita clareza. Olha, eu não vou indicar essa ablação agora, mas se daqui a um ano eu resolver indicar, esse sucesso provavelmente vai ser menor, daqui a 3 anos, daí, né? Então, tem que ter isso muito claro e deixar muito claro para o paciente também. Que se você indicar mais precocemente, a sua chance de sucesso é maior. Sim. Vamos dar direito à defesa. Carlos, está aí, não? Carlos, eletrofísio. Tá aí. O nome dele tá aí. Tá bom, alguém mais? Alguma pergunta? Algum questionamento? Carlos. É Carlos aí. Proteja aí seu lado, Carlos. Se defenda, Carlos. O microfone tá fechado, Carlos. O microfone está mudo, Carlos. Abre aí. Aí. E aí? Boa. Bom, então, boa noite aí para vocês. Desculpa aí o meu atraso. Corri, mas não cheguei a tempo, viu, Daniela? Tenho certeza que foi uma aula maravilhosa. Tranquilo. Depois eu assisto pelo link. Bom, então, no caminho eu tava pensando aqui, né, dos comentários aí sobre a questão da ablação, né? Gera muita polêmica, apesar das novas evidências aí a favor da ablação. Mas lá no período que eu estava lá na residência de eletrofísio, eu via que tinha um embate grande entre os clínicos e os eletrofisiologistas, né? Mesmo os clínicos do serviço lá, o doutor Darrier, por exemplo, ficavam muito com o pé atrás com relação a indicar a ablação para FA. No período que eu fiquei lá, foram surgindo os novos estudos e tal, mas ainda assim o pessoal meio descrente. E, por outro lado, no grupo dos eletrofisiologistas, a fé que eles depositavam nos resultados da ablação era muito contagiante. O que eu sei, assim, um pé na clínica e um pé na eletrofisiologia, é que, na verdade, a ablação de FA funciona quando é bem feita. Infelizmente, ainda hoje, pouquíssimos eletrofisiologistas sabem fazer uma ablação de FA bem feita. Depois que eu entrei para o meio, eu pude observar isso daí. E quando as veias realmente são bem isoladas, e principalmente se for FA paroxística, os resultados são muito bons. E eu cheguei a ver 2 eletrofisiologistas lá
chegavam a suspender anticoagulante pós-ablação de FA, quando o resultado era bom. Dr. Maurício Scanavaca, o primeiro deles, e Murredini, que foi nosso convidado anterior, o segundo. E aí eles tinham alguns critérios para tomar essa decisão. Primeiro, quando o átrio não tinha fibrose, era um átrio que, mesmo se ele fosse pouco aumentado, mas não havia fibrose e nem havia foco de extrasístole, foco extravenoso. Os focos eram apenas das veias pulmonares, as veias ficavam bem isoladas, e pelo mapa não tinha fibrose no átrio, eles chegavam a suspender anticoagulante depois de 3 meses. E o Dr. Maurício falava que isso daí seria uma tendência, principalmente com as novas tecnologias, né, de monitoramento, como o Looper aí implantável e tal. Então, eu acredito que se isso daí começar a ganhar peso, né, em nível de evidência, que vai ser um grande motivador para a indicação de ablação de FA, né, você chegar a suspender anticoagulante de um paciente. É claro que essa decisão só pode ser tomada depois do procedimento, né? Porque os critérios são critérios mais eletrofisiológicos, assim, do que clínico, que eles tomavam para fazer essa suspensão. Mas é isso daí, eu acho que o manejo é clínico e a eletrofisiologia, a ablação entra como uma ferramenta a mais quando se opta pela estratégia de manter o ritmo sinusal, né? Perfeito. Só reforçando, né, Carlos, que, né, tem estudante aí na plateia, o paciente submetido à ablação, ele continua com indicação de anticoagulação, né, por conta do chá de Sim, Vasque. essa conduta é uma conduta completamente off-label aí. Existe uma Sim. tendência, né, a identificar esse subgrupo que possivelmente se beneficia, acho que é o futuro, que possivelmente se beneficie da suspensão da anticoagulação, mas ainda é uma coisa ainda em estudo que, né, o pessoal está ainda encontrando a busca desse subgrupo que possivelmente se beneficia. Aí a ressonância, né, para ver fibrose atrial, jovens, então, os fatores que possivelmente a gente chegue lá e consiga chegar nesse êxito de suspender com segurança a anticoagulação, mas via de regra, né, a gente deve manter. Exato. Baseado no chá de Vasque. É isso, vale aquela máxima, né, que a indicação da anticoagulação não é pela classificação da fibrilação atrial, né, se é paroxística, se é persistente ou permanente, né, é pelo chá de Vasque, exatamente. Talvez aí você teria, como a Daniela falou, alguma possibilidade eventual de suspender o anticoagulante algum tempo após, se o paciente tiver um marca-passo, e você tiver um controle, tiver um home monitoring com controle, inclusive, para saber se o paciente está fazendo fibrilação atrial paroxística ou não. Mas, de uma forma geral, o anticoagulante deve ser mantido depois da ablação, inclusive, não deve ser utilizado como argumento para indicar a ablação de fibrilação atrial a suspensão do anticoagulante. Então, às vezes, Exato. A gente vê um ou outro colega fazendo isso, olha, não, vamos fazer a ablação, porque daí a gente pode suspender o anticoagulante e tal. Isso não pode ser utilizado, a princípio, como sendo um argumento, talvez no futuro, eventualmente, com a evolução da técnica e com o aumento da chance de cura com a ablação, isso possa vir a ser um argumento, mas no momento isso não poderia ser utilizado como argumento. Isso é bastante interessante. Alguém mais? Tem uma pergunta de Adele aqui no chat. Em pacientes com fibrilação atrial permanente, ainda sem controle adequado de frequência cardíaca, mas que iniciam as pausas, dificultando... Leia o resto aí, eu não estou conseguindo. O acréscimo de medicação, obviamente que deverão ser individualizados, mas qual seria a sequência de condutas mais adequada? Acho que em relação à pausa, né? Não tem, assim, a diretriz, vamos falar da diretriz, ela não põe especificamente que esse paciente aí, por exemplo, a gente teria caminhos, teria a possibilidade de você tentar a ablação, né, não sei se já foi, está considerada a IFA permanente, mas, assim, você poderia tentar a ablação e você poderia pensar também na questão do marca-passo para suporte terapêutico, avaliar também esse paciente tem insuficiência cardíaca, que vai estimular o ventrículo, e aí entraria com ressincronizador. Então, assim, seriam duas opções
na ablação ou pensar em algum dispositivo de estimulação cardíaca para suporte terapêutico. Não tem como definir entre um e outro, não. Acho que vai muito disso. Se você acha que tem chance de reverter do sucesso da ablação, vamos para ela. Se acha que não, e possivelmente esse paciente que já não foi tentado muita coisa antes, talvez não sei, aí um dispositivo de estimulação cardíaca para suporte terapêutico. Aproveitando o gancho, Dani, em relação a pausas na fibrilação atrial, existe um tempo, mais que 3 segundos, mais 4 segundos, no paciente assintomático que você valorize? Isso é uma dúvida muito comum na prática clínica, né, dos clínicos. Então, ver uma pausa de 2,6 segundos acaba se preocupando. O que é que você me fala a respeito disso? Não tem um valor específico, né? Dificilmente, pausas mais prolongadas, o paciente não vai ter sintoma associado. E aí a questão seria mais pelo sintoma do que pelo valor específico das pausas. Mas, assim, não tem um número específico de quantidade de pausas ou de duração de pausas que a partir dali a gente diz, olha, chegou. A gente vai vendo mesmo, que você vai aumentando. Eu vou tentando, aumento, daqui a pouco eu diminuo, vou aumentando de novo, quando vejo que está uma quantidade grande, o paciente já começa sintoma e indico. Mas um valor específico não existe, não. Lembrando que uma parte grande desses pacientes são demenciados e eles não referem sintomas muito claramente, muitas vezes. Então, às vezes, o sintoma que é agitação psicomotora, é o paciente que fica gritando, é o paciente que tem quedas inexplicadas. Então, muitas vezes é muito difícil você caracterizar e correlacionar o sintoma da pausa com alguma alteração clínica, com a pausa com alguma alteração clínica, entendeu? Então, realmente é um desafio, muitas vezes, porque a gente sabe que muitas vezes essas pausas tendem a aumentar com o envelhecimento, né? Então, muito provavelmente, se o paciente tinha 100 pausas de 2 segundos há um ano atrás, é bem provável que daqui a um ano essas pausas aumentem, né? Pelo envelhecimento do sistema de condução. Então, na verdade, aí é bom senso e o julgamento clínico é extremamente importante. Perfeito. Alguma pergunta a mais para a gente finalizar? Acho que não, acho que está bom, né? Acho que é uma aula completíssima. Parabéns, Dani, pela disponibilidade, pela excelente apresentação. Deu um pouco do seu tempo de aniversário aí, para nos prestigiar com essa aula hoje brilhante. Obrigado aí ao CEP, que é o Centro de Ensino e Pesquisa, onde Viviane sempre presente aí para nos auxiliar. Obrigado a todos pela presença, foi uma presença muito grande, mais de 40 pessoas entraram aí na live, com a concorrência grande, aí, mais de 8 lives hoje aí ao mesmo tempo. Então, parabéns, Dani, pelo sucesso, né, por ter chamado tanta gente, e obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Fabrício, obrigada a todos que vieram aqui, realmente, concorrência grande, cansaço também, com várias aulas, então, obrigada pela presença de todos.